Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é a última aula sobre classicismo e a nossa aula hoje vai ser focada sobre a obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Essa semana nós não teremos atividade de fixação, nós teremos apenas a recuperação sobre quinhentismo, para quem tiver interesse em fazer, obviamente. E qualquer dúvida, estou à disposição sobre as notas. Eu sei que tem alunos que não conseguem ver a nota das provas lá no Classroom, nem no professor online, então vocês podem entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida nesse quesito. Bem, vamos lá. Alguns detalhes sobre a obra. Essa figura que eu trago para vocês aqui no lado direito da tela, ela traz a primeira edição dos Lusíadas, como vocês podem ver, ela é bem escrita em português arcaico, português da época, e ela foi publicada pela primeira vez em 1572, sendo que foi concluída em 1556, durante o exílio que Luís Vaz de Camões esteve. Ele trabalhou muito duro nessa obra, e então, finalmente, com muito apoio do rei da época, ele conseguiu publicar essa obra. Essa obra é uma epopeia, que é uma obra narrativa poética. Essas obras epopeias são obras que narram geralmente grandes aventuras e grandes feitos históricos. Então a gente chama de epopeia porque elas são narrativas poéticas, elas são em formato de verso. E então essa obra ela costuma misturar mitologia e fatos históricos. Então ela é uma obra que traz um cunho ficcional, embora tenha alguns fatos que são reais. Essa obra é dividida em cantos, quando a gente tem uma prosa narrativa, que seria, no caso, as novelas, os romances, os contos, que são as obras que não são em verso, diferentemente dos poemas, elas são divididas em capítulos. Mas quando a gente tem epopeias, elas são divididas em cantos. Então, para facilitar, vocês podem pensar sim que cantos são como capítulos, porque são bem parecidos. Essa obra ela possui 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos decassílabos. Versos decassílabos são aqueles versos que têm 10 sílabas poéticas, como a gente já viu lá nos sonetos do Camões. Então ele era um verdadeiro especialista nesse tipo de verso decassílabo. Essa obra é inspirada nas obras Ilíada e Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio, que são obras bem importantes para a literatura mundial. Então, o tipo de obra, os Lusíadas, esse tipo de epopeia, esse tipo de obra narrativa poética não é algo novo. Camões apenas se inspirou nesse tipo de obra e trouxe essa mesma estética para os Lusíadas. O tema central dessa obra, Os Lusíadas, é a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, à volta da qual se vão escrevendo outros episódios da história de Portugal, glorificando o povo português. Enquanto havia o quinhentismo aqui no Brasil e toda a questão do descobrimento do Brasil e da colonização, em Portugal havia outras descobertas marítimas acontecendo. E o Vasco da Gama estava à frente desse caminho para a Índia, buscando novos acordos comerciais e também a compra de especiarias e descoberta de riquezas. Então, Portugal não foi só ambicioso nessa questão de conquistar o Brasil, mas na questão de vários outros países que eles foram colonizando e também conquistando ao longo dos anos. Então, essa questão é retratada ricamente pelo Luís Vaz de Camões. Ele traz uma mistura de fatos históricos que aconteceram realmente, como esse do Vasco da Gama. Também traz questões mitológicas, que é algo muito forte, uma forte presença dentro do classicismo. E também traz a questão religiosa do catolicismo da época. Essa mistura de paganismo mitológico, né, como a gente pode dizer, e tanto do catolicismo cristão que são trabalhadas dentro da obra, é algo que poderia gerar controvérsia, pelo menos pelo que a gente pensa, né, que essa obra poderia ser impedida de circular, mas por incrível que pareça, essa obra foi muito valorizada na época. Foi uma obra que fez com que Camões recebesse uma espécie de pensão do governo, de tanto que essa obra foi importante, e tudo isso foi pela questão, entre aspas, do puxa-saquismo. Por que o puxa-saquismo? Porque o Camões ele traz toda uma questão de glorificar o povo português e a realeza dentro dessa obra.
Então essa obra acabou se tornando algo muito importante e um retrato do povo português da época. Então era importante que essa obra fosse publicada e divulgada, e por isso ela não foi proibida nem impedida de circular pela Igreja Católica. Então vamos ao enredo da obra, basicamente, né? Porque são muitos os detalhes dessa obra. Vasco da Gama e sua frota se dirigem para o Cabo da Boa Esperança com o intuito de alcançarem a Índia pelo mar. Auxiliados pelos deuses Vênus e Marte e perseguidos por Baco e Netuno, os heróis lusitanos passam por diversas aventuras, sempre comprovando seu valor e fazendo prevalecer sua fé cristã. Ao pararem em Melinde, ao atingirem Calicut, ou mesmo durante a viagem, os portugueses vão contando a história dos feitos heróicos de seu povo. Completada a viagem, são recompensados por Vênus com um momento de descanso e prazer na Ilha dos Amores, verdadeiro paraíso natural, que em muito lembra a imagem que se fazia do recém-descoberto Brasil. Então, basicamente, essa obra ela narra uma viagem de Vasco da Gama, uma aventura portuguesa, e durante essa viagem que eles fazem, eles cruzam com vários deuses, como Vênus e Marte, que são deuses famosos da mitologia. E então, durante todas essas provações que eles vão passando, eles fixam a fé cristã que eles têm. Então, essa questão mitológica é muito fixada, mas também a crença pela fé cristã. E durante várias passagens dentro dessa obra, eles vão contando histórias do povo português que são muito famosas e valorizadas lá em Portugal. Então, esses capítulos que a gente fala, esses cantos, na verdade, que a gente fala, tem 3 cantos dentre esses 10, que são uns cantos que a gente pode dizer que são os mais famosos, que costumam cair mais em questões de vestibular, em questão de interpretação. Até os vestibulares do Brasil, gente, não costumam assim pedir tão contextualizado essas obras. Faz muito tempo que essas obras não são pedidas como obrigatórias no vestibular. Digo da literatura portuguesa. Para quem tem interesse em fazer o Enem, geralmente essas obras que caem são mais as brasileiras ali do modernismo em diante. E até no vestibular também, das obras obrigatórias. Mas a questão do Camões, como ele é um escritor muito famoso e muito valorizado, não só em Portugal como no Brasil, ele é um escritor que pode cair em questões mais contextualizadas em relação à história, por exemplo. Então pode ser que caia alguma coisa em relação ao povo português, ao descobrimento de terra, junto com a disciplina de história. Então pode ser cobrado nesse sentido, certo? E também nas questões sobre poesia, soneto, é mais fácil de ser contextualizado, mas não sobre a história em si, é isso que eu quero dizer. Então vamos primeiro ao canto 3, que fala sobre Inês de Castro. Para contextualizar, há algumas partes ali da história em que Vasco da Gama vai contando alguns episódios que são bastante conhecidos pelo povo português. Então esse episódio de Inês de Castro é algo muito notável pela questão do Dom Pedro I, né, de 1357. Ele, na época, ainda não estava no poder, ele era filho de Dom Afonso, e ele era casado com uma mulher chamada Constância, que era uma cidadã portuguesa. Naquela época, os casamentos eles eram escolhidos, você não podia escolher com quem você ia se relacionar na época. E então ele conhece uma mulher chamada Inês de Castro, e ela é uma jovem castelhana, e ele acaba se apaixonando por ela. Só o que acontece? Depois de um tempo, a Constância acaba morrendo, por causas ali naturais, vamos dizer assim. Qualquer doença na época matava, né? Vamos supor, porque a questão da medicina não era muito evoluída. E daí ele acaba falando com o pai dele em trazer Inês de Castro para o palácio e fazer dela sua rainha. Porém, os conselheiros do rei já o advertiram que, como ela era uma cidadã castelhana, poderia haver conflitos em questão de política. E Castela poderia querer invadir o reino de Portugal e acabar por havendo conflitos ali de poder. Então, por toda essa questão, estou resumindo a história, tá, gente? É muito longa a história. Ele acaba mandando matar a Inês de Castro. Isso o Dom Afonso, o pai do Dom Pedro.
e quando Dom Pedro descobre, acaba matando as 3 pessoas que estavam envolvidas no assassinato de Inês de Castro. A questão é que, depois de um tempo, há uma lenda que diz que Dom Pedro mandou desenterrar Inês de Castro e fez com que ela fosse coroada depois de morta. Então, ela foi a rainha que foi coroada depois de morta. Tanto que, se você pesquisar no Google, rainha coroada depois de morta, vai aparecer Inês de Castro. Então, essa é a história da Inês. Tem também o quarto canto, que é o Velho do Restelo. Esse velho seria a representação do povo português que seria ignorante na época, ou até mesmo a questão das pessoas acharem que era muito arriscado os portugueses navegarem, porque nessa frota de Vasco da Gama, muitos homens foram, deixaram suas famílias, deixaram seus filhos pequenos para descobrir novas terras e descobrir novas formas de enriquecer Portugal. Porém, nessa história de Camões, eles acabam indo para essa frota e durante essa despedida, que muitos familiares foram lá se despedir dos seus parentes que estavam indo, apareceu esse velho do Restelo, que ele começa a falar para esses portugueses que eles eram pessoas simplesmente muito ambiciosas e vaidosas, que Portugal não precisava de nada daquilo que eles estavam fazendo e que esse sacrifício, no final de contas, não ia valer a pena. E também nós temos outro episódio bem importante, que é do canto 5, do gigante Adamastor. Mais uma vez a mitologia aparece de uma forma muito evidente nesse episódio do gigante Adamastor, que vem de dentro da mitologia. Quando a frota estava indo muito à frente, que ia conseguir alcançar as terras desejadas, aparece esse gigante e começa a colocar medo nos portugueses. E durante todo esse diálogo e construção da história, o gigante Adamastor acaba contando toda a situação que ele passou, porque ele se apaixonou por uma mulher. Ele não era assim, essa criatura tão horrenda. Ele se apaixona por uma mulher, mas essa mulher, dentro da mitologia, ela era casada. Então o marido, para se vingar de todo aquele interesse que ele tinha nela, acaba por transformando ele nesse monstro horrendo para guardar todos aqueles mares que agora os portugueses estavam tentando atravessar e ninguém tinha conseguido atravessar antes. Certo, gente? Esse foi o resumo da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo que deu, porque eu não queria que desse um vídeo muito longo. Mas basicamente é isso. É o resumo da obra, um pouquinho sobre Luís Vaz de Camões e também sobre os principais cantos dessa obra que continua fazendo história até nos dias de hoje. Certo? É isso, bons estudos a todos!